Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste domingo a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania é uma palavra que vem do grego. Ela significa a manifestação de Cristo. Esta solenidade é a antiga festa dos reis, os reis magos. O momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, se revela ao mundo. Este é o sentido desta festa. É a festa da revelação do menino Jesus que se encarnou no seio de Maria, que nasceu em Belém, a manifestação do nosso Salvador, do nosso Messias ao mundo, representado na pessoa daqueles três personagens que o Evangelho nos apresenta. Três homens sábios que prescrutavam o céu, que queriam conhecer as coisas de Deus, tinham esta curiosidade que depois se transformou numa verdadeira determinação. Buscando entender os segredos do céu, eles foram levados por Deus, pela graça de Deus, ao encontro do Salvador da humanidade. Seguiram, como nós vamos ouvir no Evangelho, a estrela que os levou até o encontro de Jesus. Esses três personagens, de certa forma, representam toda a humanidade pagã, a humanidade que está fora do povo hebreu, que vai ao encontro do Salvador, que vai ao encontro do Messias. A festa de hoje nos fala desta universalidade da salvação de Jesus. No conceito de salvação do povo hebreu, Deus havia separado um povo para si e havia estabelecido um plano de salvação que se realizaria em Israel. E Israel seria um grande sinal da salvação de Deus para os demais povos da terra. A partir da determinação salvadora, redentora de Deus de enviar ao mundo o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido no povo hebreu, este conceito, esta ideia da salvação, se torna uma ideia mais abrangente, mais universal. E a festa de hoje exatamente apresenta esta ideia, este pano de fundo. O Salvador vem ao encontro de toda a humanidade, vem para salvar toda a humanidade. Aqueles que foram ao encontro de Jesus no presépio, que eram homens e mulheres do povo de Deus, os pastores, aquelas pessoas humildes e simples, mas também na festa da Epifania aparecem estes personagens que vêm do estrangeiro, que segundo a concepção dos judeus eram pagãos. Mesmo assim, a eles a estrela guia até o encontro do Salvador e os leva ao encontro do Messias, ao encontro daquele prometido de todas as nações. Vamos ouvir as leituras bíblicas desta solenidade da Epifania. Hoje é na igreja que Jesus se revela a todos os povos. E neste sentido, nós como igreja ouvimos a palavra do Senhor para que possamos compreender a importância de que nós, cristãos, revelemos o Salvador do mundo a este mundo dominado ainda por tantas coisas más, por tantas coisas erradas. A primeira leitura é um trecho profético, é tirada do livro do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas,
carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e de Efa, até cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste trecho, cheio de poesia, o profeta apresenta Jerusalém como uma cidade na qual brilha uma luz. Esta luz que se opõe às trevas de todo o mundo. E esta luz é uma luz dinâmica, no sentido de que é uma luz que atrai as multidões, aqueles que detêm as riquezas, os poderes humanos. Assim como numa noite escura, se estamos caminhando num campo, num lugar escuro, e vemos uma luz, esta luz passa a ser para nós um ponto de referência, um ponto de atração. Assim também era o mundo antes da vinda do Salvador. O mundo mergulhado nas trevas, o mundo imerso na mais tremenda escuridão, o mundo sem saída. E neste mundo cheio de trevas, dominado pelas trevas, brilha a luz de Cristo. Esta luz que atrai, esta luz que faz com que multidões se movimentem e se dirijam ao encontro desta luz como um ponto de referência. A interpretação que nós podemos dar neste trecho da Sagrada Escritura, neste trecho profético, é que Jesus Cristo, nosso Senhor, é esta luz. A luz que veio brilhar, a luz que veio trazer direção, sentido à vida de todos, os de perto e os de longe. E Ele atrai a si com a sua luz divina, seja com o seu amor, com a sua mensagem, com a generosidade da sua entrega pela salvação da humanidade. Ele atrai a si toda a humanidade. Portanto, a igreja, a Nova Jerusalém, se transforma nesta casa da luz. Esta casa que tem em si a presença de Jesus, já que a igreja anuncia a sua palavra, já que a igreja alimenta os povos com o pão da Eucaristia, que é Jesus, pois a igreja deve se tornar sempre um ponto de atração. A igreja existe não para esconder Jesus, não para prender Jesus, mas ela existe para que Jesus possa se manifestar a toda a humanidade. Vamos ouvir agora a segunda leitura. O trecho é tirado da carta de São Paulo aos Efésios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste trecho, São Paulo nos fala exatamente desta universalidade da salvação. São Paulo vai contra a mentalidade da sua época, do seu tempo e do seu povo, que pensava na salvação como um dom dado somente a Israel. Os outros povos se associariam ao povo hebreu, de certa forma participariam desta salvação, mas como um favor. Na verdade, o que São Paulo nos ensina nesta leitura é que com Jesus Cristo, nosso Senhor, todos os povos, todas as culturas, todas as idades, todos os tempos do mundo e do universo têm Jesus Cristo como ponto de referência, como centro. Jesus Cristo
é o Salvador de todos, não somente dos hebreus, não somente daqueles que fazem parte de uma raça, de uma cultura, mas a salvação que Jesus veio trazer é para toda a humanidade. Vamos agora, irmãos e irmãs, ouvir o trecho do Evangelho desta solenidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de São Mateus nos coloca duas atitudes diante desta luz que brilha, que é Jesus. A atitude de Herodes e a atitude dos magos. A atitude de Herodes é daquela do homem que não se deixa atingir pela graça, pela salvação. O homem que pensa só em si. O homem que tem a única intenção de manter o seu poder, o seu status, e não quer, de forma alguma, que alguém tome o seu lugar. Herodes é, antes de tudo, um homem soberbo, um homem que não acolhe o Salvador, que consulta os especialistas na lei de Deus, não para buscar a salvação, mas para matar, para destruir aquele que se coloca diante dele, considerado por ele como opositor. Herodes representa, de certa forma, o judaísmo endurecido, o judaísmo do farisaísmo, que diante de Jesus tem a incapacidade de enxergar, não vê mais nada, não enxerga mais nada e não entende mais nada, só pensa em se manter. E de outro lado, a figura dos magos, aqueles homens humildes, sábios, que conheciam muitas coisas, mas que diante dos mistérios de Deus se abaixam, se curvam e buscam fazer a vontade de Deus. Por isso eles saíram de suas terras e foram ao encontro de Jesus. A igreja é chamada a anunciar ao mundo Jesus Cristo, nosso Senhor. E ela encontrará sempre, diante do seu caminho, estas duas atitudes fundamentais. De um lado, este fechamento à verdade que é Jesus Cristo, e de outro lado, a humildade de acolher a mensagem do Senhor. Não importa
a história, não importa a origem, não importa a raiz de quem acolhe a mensagem de Cristo. Quem se coloca diante de Jesus com humildade é iluminado por esta luz e tem a sua vida transformada por esta luz que é Jesus. Recebendo a Sagrada Comunhão na Santa Missa, nós recebemos esta força, a força de Deus em nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, alimento da nossa alma e da nossa vida, para que nós, humildemente, saibamos sempre acolher com amor esta luz que Deus nos enviou, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.